Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui para fazer nossa primeira videoaula, né, do semestre. Espero que estejam todos bem, que a gente possa reverter a situação o quanto antes possível. A aula de princípios do programa do condicionamento físico eu vou apresentar para vocês em duas aulas, tá bom? Duas aulas curtas. Os slides eu já disponibilizei para vocês também no Aprender, tá ok? Vamos lá, depois eu vou deixar o fórum aberto para vocês puderem colocar possíveis discussões, perguntas lá no Aprender. A respeito dos princípios do condicionamento físico, essa aula eu considero uma das mais importantes, porque são conteúdos que a gente aplica no nosso dia a dia. A maioria deles vocês conhecem, talvez não pelos nomes que estão aqui, né? Mas vamos lá. São 9 princípios: o princípio da individualidade biológica, o princípio da sobrecarga, o princípio da supercompensação, o princípio da adaptação, o princípio da continuidade, da reversibilidade, generalidade, especificidade e variabilidade, né? Portanto, são 9, e na literatura vocês podem encontrar alguns outros nomes para os mesmos princípios, tá? Então, durante a aula, de repente, eu posso falar um nome diferente para o mesmo princípio, mas eu vou estar explicando tudo tranquilinho para vocês, né? Os princípios do treinamento, eles servem basicamente para nortear o treinamento, para que a pessoa, o seu cliente, o seu atleta, né, ele não venha ter problemas, principalmente na esfera física, na esfera psicológica, e também para que o programa de treinamento surta efeito. Então a gente vê que várias pessoas montam treinamentos por montar, sem periodizar, sem individualizar o treinamento, e aí o treinamento, obviamente, ele faz efeito, ou pouco efeito, ou não efeito desejado. Então, para a gente segurar o sucesso do programa e a integridade física dos nossos alunos, a gente deve respeitar esses princípios do treinamento, tá ok? O primeiro princípio que a gente vai estar falando é o princípio da individualidade biológica. Esse talvez seja um dos mais conhecidos e infelizmente um dos mais negligenciados, porque muitas pessoas eles montam os mesmos treinamentos para as mesmas pessoas, sendo que o princípio da individualidade biológica é muito simples. O que faz efeito para mim pode não fazer efeito para você, e assim consequentemente, ou seja, cada um responde ao treinamento de uma forma diferente. E em relação à individualidade biológica, nós temos vários aspectos que a gente pode estar observando, tá? Como, por exemplo, a composição corporal, a faixa etária, o gênero, a raça, o ambiente em que a pessoa vive, né? Enfim, aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, cada ser humano possui características que os diferenciam dos demais. As principais diferenças encontradas são, basicamente, a maturação biológica, fatores genéticos, o gênero, a treinabilidade, o envelhecimento, o ambiente em que essa pessoa está inserido, também interfere diretamente na resposta orgânica dela ao treinamento, tá? E, enfim, basicamente o seguinte, pessoas da mesma idade cronológica, elas podem apresentar respostas diferentes. De que forma? Uma criança, um adolescente de 13 anos, dois adolescentes de 13 anos, eles podem ter a mesma idade cronológica, né? Cronos, tempo, mas o aspecto biológico vai ser totalmente diferente, porque de repente uma criança pode ter tido estirão, outra ainda não, o nível hormonal de uma é diferente da outra, termos antropométricos mesmo, de altura e peso, enfim, vários aspectos que diferenciam uma das outras, né? O fator genético, como as fibras musculares, por exemplo, também interferem bastante, a idade biológica, e, por exemplo, os negros, a gente sabe que eles têm mais fibra do tipo 2B, que é explosiva, do que a maioria da população, então eles se dão melhor em provas de velocidade, porém eles têm uma densidade óssea mais pesada, e esportes de flutuação como a natação eles não vão tão bem também. Então, o gênero, a diferença entre o sexo, a mulher é diferente do homem,
em questão hormonal, composição corporal, de flexibilidade, até de flexibilidade e dos tendões também, né? A mulher é um pouco mais flexível, então aí é uma outra diferença. Tem gente que monta o mesmo treino para homem e para mulher, certo? A treinabilidade também, a história da pessoa com o treinamento, se ela já treinou, se ela responde bem ao treinamento, se ela responde mal ao treinamento. O envelhecimento é outra individualidade. Tem pessoas que envelhecem com saúde, outras não. Lembrando que o esporte de rendimento não é saúde, o esporte é saúde, mas muitos ex-atletas envelhecem e tem muitos problemas físicos no envelhecimento, mesmo sendo atletas durante toda a vida. Então, uma vida saudável com esportes, mas não de rendimento, ela implica numa curvatura de envelhecimento melhor, tá? A dieta ao longo da vida e também o âmbito de trabalho que essa pessoa recebeu, tá? E o ambiente também, né? A gente sabe, por exemplo, que pessoas que treinam, ou que nasceram, ou que vivem ao nível do mar, se você pegar, por exemplo, Rio de Janeiro, a demanda e a oferta de oxigênio é muito grande, e em relação a uma cidade da Bolívia com 3 mil metros de altitude, 2 mil metros de altitude, o ar é mais rarefeito, então a gente tem menos quantidade de oxigênio. E o que isso implica? O organismo dessas pessoas que vivem na altitude, ele se adapta ao consumo de oxigênio. O que a pessoa respira, o pulmão dela capta mais rapidamente, porque a demanda é pequena, né? Em simples linhas, quando você tem uma demanda muito grande de oxigênio, durante muito tempo o seu pulmão fica preguiçoso, porque sempre que ele precisar, ele vai ter uma demanda de oxigênio. Então, as pessoas que são moradoras de cidade ou treinam ao nível do mar, quando sobem, né, vão para um lugar muito alto, o ar é rarefeito, a demanda de oxigênio é menor, então ele respira e o pulmão dele não capta todo o oxigênio, porque tem poucas moléculas, então ela passa mal. E o inverso é melhor. A pessoa que trabalha, que treina no ar rarefeito, numa situação de altitude, quando desce e tem uma demanda enorme de oxigênio, o pulmão dela já tem uma captação mais rápida e ela capta mais oxigênio, e além de captar com melhor qualidade de captação, ela tem uma demanda maior e assim ela consegue prolongar suas atividades com menos cansaço, menos fadiga, porque o sangue vai estar sempre com oxigênio nutrindo os tecidos, e assim a gente demora mais para entrar em fadiga e acidose, né? Enfim, lugares mais quentes também permitem um trabalho de flexibilidade maior, ambientes mais frios a musculatura fica mais rígida. Então cada pessoa é diferente, isso que é a principal mensagem do princípio da individualidade. Cada qual responde ao treinamento de uma forma diferente, tá certo? Então, gente, eu já vi academias aí que tem fixado na parede treino para homem, para mulher, iniciante, intermediário e avançado, o mesmo treino. A gente vê pessoas que não são formadas seguindo o treino de blogueiro ou de algum amigo, e não vai surtir efeito, tá, gente? Por isso que a gente fala, o atleta que treina ou o aluno que tem um personal, o rendimento dele é melhor que os outros, porque o trabalho é totalmente voltado para as demandas e para as carências e qualidades dessa pessoa, né? Se você trabalhar com um grupo de 20 pessoas e você estiver sozinho, é difícil você dar atenção para essas 20 pessoas, é difícil você mensurar a carga para cada um, a carga correta, a execução de movimento correta, e no trabalho individualizado você consegue fazer isso. Então, o princípio da individualidade, ele é uma das chaves do sucesso, principalmente para as grandes equipes e para os treinadores que conseguem individualizar ao máximo o trabalho de suas equipes, né? Porque daí cada resposta individual vai ser moldada de acordo com o trabalho para aquela pessoa em si, tá? Então, eu acho bem bacana esse princípio da individualidade biológica. Vocês já ouviram falar, talvez com outros nomes, e espero que vocês tenham entendido, mas não só para a nossa aula, né, mas para a vida de vocês, porque para o trabalho de vocês terem resultado, vocês vão ter que tentar individualizar ao máximo o treinamento. Muitas vezes possível e outras vezes muito difícil, tá? Uma coisa que a gente não deve fazer jamais
montar trabalhos